Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. E aí, como vocês estão? Preparados para a aula de língua portuguesa que vai começar agora? A professora Michele Reis já está aqui com a gente, não é, Pro? Sim, Carol. Pro, qual é o tema dessa aula? O tema da nossa aula é história em quadrinhos. Tenho certeza que vocês também gostam de histórias em quadrinho, então fiquem atentos, se preparem, porque a aula vai começar agora. Boa aula! Obrigada, amada. Oi, gente. Vocês viram minha imitação? Foi péssima. Melhor ser professora do que imitadora, não é? Pelo menos não vou morrer de fome. Enfim, mas o tema da nossa aula de hoje é história em quadrinhos, é o tipo de texto que a maioria das crianças tem acesso logo nos anos iniciais. E é uma história super divertida, porque a diferença são as imagens, né? E aquelas imagens coloridas contam a história, então até para aquelas que ainda não dominam a leitura, tem uma condição de saber o que é que está se passando ali, porque as imagens dão todas as pistas, né? Foi o primeiro gênero que eu tive acesso no meu início, né, na minha infância, e foi a partir das histórias em quadrinhos que eu comecei a ler. Sim, fui lá soletrando, juntando as silabazinhas, e eu amava e ficava deitada na minha cama, lendo umas historinhas tão engraçadinhas. E a partir daí eu gostava tanto que eu comecei a inventar minhas próprias histórias em quadrinhos. Até um tempo desse minha mãe tinha guardado lá um monte de papel velho lá e achou umas historinhas minhas lá guardadas, né? E, nossa, eu tenho um carinho muito especial pelas histórias em quadrinhos, tá? Vamos começar? Eu acho que aqui no Brasil as historinhas da Turma da Mônica têm um significado todo especial, porque quem é que não conhece Mônica Dentuça? Quem é que não tem contato com Cebolinha, com Cascão e sabe da dificuldade do Cascão de tomar banho, não é? Então, de tudo que é popular aqui, a Turma da Mônica já virou tipo a nossa turma, né? A nossa turma. Então, a gente tem uma relação muito linda de afeto, né, com a Mônica e seus amigos. Essa historinha aqui eu tirei do livro PNLD, que foi usado pela rede, e tá lá, o livro de língua portuguesa do 3º ano, tá? Da editora Ática. Essa historinha, ela, assim como todas as historinhas da Mônica, elas são de Maurício de Souza, tá? Ele é o criador da Turma da Mônica, tá? Mas mais à frente a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história dele. Vamos acompanhar a história? Essa história é interessante porque ela tem poucas palavras. Como eu disse, só as imagens já dá para a gente perceber o que é que está acontecendo aí, né? Agora, olha que intrigante. Os meninos puxando uma corda, põe. Olha aí o som, que também é fundamental nessa história. Agora eles imaginam, tiveram a ideia de amarrar a corda numa porta e crá! Quebrou a porta, nossa! Agora vamos amarrar no para-choque de um carro. Vrum, vrum! Quebrou o para-choque também. Olha a cara deles, olha como eles têm cara de zangado. Aí sim entra a primeira fala. Primeiro balão com a fala da Mônica, né? Está bem, eu vou ao dentista. Vocês percebem a graça disso? Na verdade, a Mônica não é só forte nos braços, ela é tão forte, que até o dente dela é forte. Então, os colegas dela, os amigos dela da turma, estavam ajudando ela a arrancar um dentinho de leite. Mas olha que o dente é tão forte que nem 3 pessoas puxando, ou uma porta, ou um carro, tiveram força suficiente para arrancar o dentinho da Mônica.
até que ela escolheu fazer a coisa certa, né? Que é ir até um dentista. Nossa, como é engraçado essa história, né? Um dos objetivos da história em quadrinhos, na verdade, o principal objetivo de uma história em quadrinhos é isso mesmo. É fazer a gente rir, é fazer a gente se transportar para o mundo dela, né? E entreter o leitor. Então, a história em quadrinhos usa de elementos que só são dela. Só são dela. E esses elementos nos ajudam tanto a compreender a história, como foi no caso dos sons que foram colocados aqui, o semblante dos personagens também nos ajudam a entender o contexto, né? Alguns sinais que ele coloca aqui para perceber de raiva, de tristeza. Então, a história em quadrinhos, eu amo dizer que é um mundo particular, é um mundo que está dentro dela. Vamos acompanhar mais um pouquinho das histórias em quadrinhos, entendendo aquelas 3 perguntinhas que de vez em quando a gente faz para um texto, né? Para que serve esse texto? De qual assunto ele trata e como ele fala? Essa primeira pergunta a gente já viu. Para que serve uma história em quadrinhos? A história em quadrinhos serve para divertir e entreter o leitor. Agora, esse texto em especial que a gente viu da Mônica, qual assunto ele trata? E aí a gente viu que é a Mônica arrancando um dente, ou melhor, tentando arrancar um dente, né? E como ele fala? Toda história em quadrinhos vai narrar uma história. Seja uma história em quadrinhos grande, com vários quadros, ou uma tirinha, né? Mais curta. Mas todas elas, o objetivo é sim, contar uma história, né? E aí vamos tratar mais um pouco específico do gênero história em quadrinhos, né? Mais um livro aqui para nossa estante. É o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Toda história em quadrinhos, ela usa dos 2 tipos de linguagem. Você está lembrado, então, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, a gente disse que a história em quadrinhos apresenta uma linguagem mista ou uma linguagem híbrida, né? Porque ela faz uso das 2 outras linguagens, tá? E para que se tenha coerência, a história tem que estar em sequência. E a sequência é dada por cada quadro, né? Cada quadradinho lá onde está a imagem, tá? E normalmente sempre fica na horizontal, ou seja, deitado. Como toda história, a história em quadrinhos também possui um enredo, personagens, tempo, lugar, conflito, desfecho. Toda história possui esses elementos e com a história em quadrinhos não é diferente. Uma história é um gênero narrativo e comunica as falas através de balões, e isso é algo específico das histórias em quadrinhos. Todas as falas do personagem vão ser comunicadas através de balões, tá bom? Então, especificamente para a nossa historinha, vamos observar quais são as características da narração, né, da história. Personagens, nós temos o Chaveco, Cebolinha, Cascão e Mônica. Foram esses 4 que apareceram na nossa historinha do dente. O enredo é o que a história vai contar. Os meninos tentam ajudar Mônica a arrancar um dente. O tempo e o lugar não informado. Nesse caso, não informou. O conflito, que é o problema que a história vai apresentar, os meninos usam a força para arrancar o dente dela, né? O dente da Mônica. Eles tentam de todas as maneiras, várias estratégias, usando a força, que seja de uma porta, que seja deles puxando, que seja até a força de um carro andando, mas não conseguem. E por fim, é o desfecho, ou seja, a conclusão da história.
A Mônica se conscientiza que precisa arrancar o dente no dentista. Então, essas são as características da nossa história em quadrinhos, do nosso texto de história em quadrinhos visto anteriormente, tá bom? Bem, como eu disse, Maurício de Souza tem uma relação muito próxima, assim, com a nossa cultura. E ele é o criador da Turma da Mônica, tá? Aqui nós temos um breve informativo sobre a história de Maurício de Souza, que traz Maurício de Souza, 1935, isso quer dizer que é o ano que ele nasceu, tá? É um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Lembra de cartoon, quando a gente falou lá das linguagens, né, do gênero humorístico? Pois é. Ele é cartunista, ou seja, ele trabalha com histórias e imagens, né? E do Brasil, para mim, ele é o top. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. E aí eu convido você, pesquisa mais sobre a vida dele. Mas antes eu quero saber, você lembra o que é uma biografia? Quando você chegar lá na internet para pesquisar um pouco mais sobre a história de Maurício de Souza, que tipo de texto você vai encontrar? Se não é justamente uma biografia, certo? Então, lá na biografia de Maurício de Souza, você vai ver algumas curiosidades. Por exemplo, além de você saber o ano que ele nasceu, onde ele nasceu, que eu não vou contar para ser surpresa quando você pesquisar, você vai saber que antes de trabalhar com a Turma da Mônica, você sabia que ele era repórter policial, que cobria os casos de crimes que acontecia no lugar onde ele trabalhava, na cidade onde ele trabalhava? E também você vai descobrir que a turma era da Mônica, mas você sabia que a Mônica não foi a primeira pessoa da turma dela? Que antes de vir a Mônica, veio o Cebolinha, o Cascão. A Mônica não foi o primeiro personagem criado por Maurício de Souza. Ele teve um personagem que tinha o nome de Picolé. Mas eu não vou contar tudo, porque senão vai perder a graça. Vai na internet, pesquisa mais um pouco dele e aproveita e leva para a sua escola. Conversa com seus outros colegas, porque o conhecimento precisa ser compartilhado, tá bom? Agora, a gente vai sair um pouco da vida de Maurício de Souza e vamos trazer para vocês a segunda parte da nossa aula, porque afinal de contas não pode ter aula sem ter treino. Afinal de contas, eu quero meu cérebro malhado, bem fortão. E o de vocês também, não é isso? Então, corre lá para a nossa primeira questão. E hoje, Mônica parece que está sendo homenageada, né? Já é a nossa segunda história com a Turma da Mônica. Mas vamos lá. Nessa história, a Turma da Mônica é vamos combater a dengue, que também não deixa de ser um assunto de saúde, não é isso? A Mônica querendo matar o mosquitinho da dengue, coitado do mosquitinho da dengue, ela correndo atrás dele, olha. Esse é o primeiro quadro da história. A sequência vem. A Mônica falando, o mosquito da dengue nasce e desenvolve em água parada, por isso temos que manter a caixa fechada. Tomar cuidado com os vasos e garrafas, latas. E dá a sequência. Pneus velhos, tudo que acumule água. Se você tiver febre alta, dores musculares, de cabeça, nos joelhos, cotovelos e mal-estar geral, procure serviços médicos. O que é que a Mônica está fazendo com a gente? É uma história em quadrinhos, mas ela está falando da gente sobre os cuidados para prevenir o mosquito da dengue. Agora tem o grande final. Eu falei que água é um perigo? Água parada, Cascão. Água parada.
mais uma vez a gente vê na nossa história um traço de humor, né? Nossa, a gente sabe a dificuldade que o Cascão tem em lidar com água, não é isso? E aí ele aproveita, deixa para dizer que água realmente é um perigo. Mas será que é todo tipo de água que é um perigo? Você entende a brincadeirinha aí que existe entre a fala do Cascão e a fala da Mônica? Mas vamos adiante, porque temos perguntas sobre esse texto, tá bom? Em qual das informações apresentadas no texto percebe-se humor na história da Mônica? Onde é que está o humor nessa história aí que a gente viu agora, tá? Da dengue. Na letra A diz: a dengue pode se reproduzir em locais com água parada. Essa informação é verdadeira? É. Mas é aí que está o humor? Porque a pergunta é: onde está o humor, a graça da história? É em falar que a dengue se reproduz em água parada? Letra B diz: Cebolinha não gostar de tomar banho. Cebolinha não gostar de tomar banho. É nisso que está o humor da história da Mônica que a gente viu? Olha que tem uma pegadinha aí, viu? Cebolinha não gostar de tomar banho. Percebeu? Vamos para a letra C. Mônica, Cascão e Cebolinha sempre brigarem por causa do Sansão. Essa história tem essa cena? Apresenta esse aí que é o humor? Vamos para a letra D. Cascão dizer que a água é perigosa porque ele não gosta de tomar banho. E aí? Você conseguiu acertar? Será? Vamos lá. A nossa resposta certa era a última alternativa, a letra D. Sim, Cascão foi engraçado porque Cascão disse que a água era perigosa, né? Mas aí a Mônica falou: água parada, Cascão, parada, porque a água parada é que dá dengue, é por isso que é perigosa, e não qualquer água. Enfim, mas vocês perceberam a pegadinha que eu coloquei aqui na letra B? Cebolinha não gosta de tomar banho. É Cebolinha que não gosta de tomar banho na turma da Mônica? É? Não, né, gente? É o Cascão. Então, se você acertou essa aqui, ó, acertou não, se você marcou essa, letra B, faltou você se ligar, tá bom? Vamos para a próxima? Bem, nessa daqui, a questão pede o seguinte: o uso da história em quadrinhos para falar de um assunto sério, a dengue, foi uma estratégia para... Então, observe, a dengue é um assunto sério? Sim, a dengue é um assunto seríssimo, mas foi falado numa história em quadrinhos que é uma história para divertir, tá bom? Mas foi uma estratégia para quê? Letra A. Ensinar as crianças sobre o assunto de maneira divertida. Letra B. Ajudar os adultos a entender que a água é perigosa. Ou letra C. Contribuir para pesquisar mais sobre o mosquito. Aí eu acho que essa está muito fácil, gente. Vamos lá para a resposta? Olha aí a letra A. Claro, a história em quadrinhos ela é feita de maneira divertida, mas é brincando que também podemos aprender. Então, nesse caso, ele quis aliar as duas coisas, a informação e a diversão. Então, dessa maneira, uma criança sempre vai aprender melhor, né? Então, foi essa realmente a estratégia. E aí, você acertou? O que você está achando das aulas?
tem ajudado você a melhorar aí seu conhecimento, a saber observar bem a linguagem no nosso dia a dia, a estruturar melhor a sua forma de falar? Espero mesmo que a gente esteja contribuindo para isso. Vamos agora continuar falando do assunto da dengue, mas mudando o texto. Olha esse cartaz aqui lindão! Foi usado também para o combate à dengue, né, no nosso estado. E nossa, ele dá até medo. Eu fico com medinho assim quando eu olho um mosquitão assim desse tamanho. Mas enfim. Esse também é um texto, um tipo de texto que a gente viu nas aulas anteriores. E ele também tem um objetivo, não é isso? Você lembra que tipo de texto é esse? É um cartaz, correto? Pronto. Então, vamos ver que conhecimento temos sobre esse gênero textual, tá? A finalidade do texto é advertir sobre o perigo do mosquito, informar sobre a vida de alguém, apresentar dados sobre um filme, explicar como se usa um objeto. Olha, tem algumas pegadinhas nessa questão. Vou ler novamente as alternativas só para você se tocar nas pegadinhas que eu coloquei, tá? Advertir sobre o perigo do mosquito. O cartaz diz, a foto do mosquitão, inimigo número 1. Agora é todo mundo contra um mosquito, certo? Então, será que a letra A está certa? É advertir sobre o perigo do mosquito? Letra B. Informar sobre a vida de alguém. Será que o cartaz fala da vida do mosquito? Mosquito aí, celebridade? Vamos pensar. Letra C. Apresentar dados sobre um filme. Afinal de contas, pode ser um filme sobre o mosquito Aedes aegypti, né? Pode ser, não sei, quem sabe. E letra D. Explicar como usar um objeto. Qual a finalidade de um cartaz? Lembra que a gente estudou em aulas anteriores, né? Para que serve um cartaz? E a gente viu que uma das finalidades do cartaz era informar. E para isso ele usava 2 tipos de linguagem, né? Nesse caso, ele usa a linguagem não verbal, que são as imagens, e a linguagem verbal, que é a mensagem escrita. Então, isso ajudou você em alguma coisa? Será ou piorou? Vamos lá acabar com esse suspense e ver que a resposta certa era a letra A. Olha a pegadinha que eu coloquei. Quando eu falei que a finalidade do cartaz é informar, é divulgar, não é isso? Então, na letra B, eu coloquei informar, justamente para você ficar nessa dúvida, né? Mas era informar. Sim, é uma possibilidade, mas não é sobre a vida de alguém. Então, realmente, a alternativa aqui está 100% é advertir sobre o perigo do mosquito. De qualquer forma, quando a gente adverte, a gente usa o cartaz, a gente divulga. E várias pessoas têm conhecimento e adverte cada vez mais. E vamos agora para nosso resumo dos gêneros textuais, tá bom? Hoje eu falei um pouquinho de cada gênero, né? Falei especificamente da HQ, que são as histórias em quadrinhos. Trouxe aqui um pouquinho para você relembrar da biografia de Maurício de Souza e falei do gênero agora na questão sobre o gênero cartaz. Esses 2 termos a gente já viu nas aulas anteriores e essa aqui é a novidade do momento, tá? Esse quadro sempre eu trago para a gente fazer uma comparação entre os gêneros, porque muitas das provas externas que vocês fazem usa justamente a comparação. Ele coloca uma pergunta, 2 textos, na verdade, com o mesmo tema e quer saber se você consegue interpretar a finalidade de cada, apesar de ter o mesmo tema, finalidade de cada texto. Então, observe.
Na HQ, que é história em quadrinhos, a intenção vai ser sempre entreter, divertir o leitor. Para Michele, mas você disse que aquele da Mônica e da Dengue, ele informou. Sim, ele entreteu, divertiu e uniu a esse objetivo a informação. Mas toda a história em quadrinhos, o objetivo principal é entreter e divertir, tá bom? Quando a gente fala de biografia, a intenção não é entreter, é informar. Informar sobre a vida de uma pessoa. E no cartaz, qual é a intenção para quem faz um cartaz? É divulgar uma informação. É por isso que a gente pode ter um texto informativo e um cartaz sobre aquele mesmo texto, tá bom? O foco para quem faz a HQ, a história em quadrinhos, é contar uma história através de ilustrações. Ele traz a linguagem mista, como eu disse antes. Já o foco para quem escreve a biografia é narrar os fatos marcantes da vida de uma pessoa. E geralmente ele narra em ordem cronológica, ou seja, desde que nasceu, na linha do tempo certinha, entendeu? E o cartaz, o foco é na mensagem, ele não está preocupado com nada, é na melhor forma, na forma mais objetiva de te transmitir uma mensagem. E por fim, a HQ tem a estrutura de quê? Na estrutura dela vai aparecer personagens, enredo, conflito, desfecho. A fala dos personagens são representadas por balões. Então, quando você vê essas coisas, principalmente os balões de fala, se trata de um HQ. Eu acho que esse gênero, até de uma forma ou de outra, é o que menos causa confusão na mente das crianças, né? Mas, enfim, é bom a gente enfatizar. Na biografia, na estrutura, você vai encontrar uma linguagem formal. O texto é organizado em parágrafos e usa de linguagem verbal. E, por fim, no cartaz, a comunicação é curta, objetiva e pode ter ilustrações, tá bom? Então, esse é o resuminho dos nossos gêneros textuais apresentados hoje. E eu termino a nossa aula hoje com uma frase que eu já disse na nossa aula que estudamos sobre imagem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Naquela época eu não disse quem era o autor da frase, mas hoje eu vou dizer que ele não é Confuso. O nome dele é Confúcio. Ele foi um grande filósofo de muitos anos atrás. Tá bom? Gente, eu me despeço aqui de vocês. Continue estudando português, continue interpretando e despertando o senso crítico em vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.